a menina fantasma em meu jardim. Vamos ver aqui. Considerações iniciais. Deixa eu só ver, acho que é uma moça que nos conta. Uma moça. Saudações, darling Ana. Eis-me aqui novamente para trazer mais um relato de algo sobrenatural que me aconteceu. Eu sou aquela mesma pessoa que pede para não ser chamada pelos codinomes. Ah, tá. Peço para não ser chamados pelos codinomes usados por uma questão de trauma com os mesmos. No meu relato anterior, o anjo Metatron atendeu meu pedido. Por eu ter pedido isso e pela história que contei, até mesmo por causa da minha profissão, fui taxada de narcisista, como os meus pais, entre aspas, né? Como os meus pais, aquela. Bom, acho que eu não soube como qualificar corretamente os meus pais. Realmente acho que eles não são narcisistas, e sim maleditos. Já quanto a mim, não acho que o fato de falar sobre a minha profissão como uma das formas de me apresentar seja egoísmo a ponto de ser considerada narcisista, até porque arquitetura é só mais uma profissão, como todas as outras. Também pude perceber que tem pessoas que não gostam e não acreditam na veracidade de acontecimentos sobrenaturais ocorridos em sonhos. Para estes, eu deixo a seguinte mensagem: caríssimos, tenhamos um pouco mais de inteligência espiritual. Estudar a espiritualidade é uma das formas de entender que o sonho é a forma mais frequente com que os nossos espíritos protetores e até mesmo os obsessores falam conosco. Isso não torna menos importante um acontecimento sobrenatural. Às vezes, aquele sonho em que você abraçava o seu ente querido já falecido pode ser um reencontro vivido em um outro plano, para o qual você também irá um dia, até porque nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal. Finalizadas as considerações iniciais, eu, Isis, nome fictício, tá bom? Quero contar a vocês do dia em que vi uma menina em meu jardim. Porém, essa não estava viva. E disso eu tenho plena certeza. Então, vamos lá agora sim para o relato. O ano era 2018, eu morava em uma casa nova. Nós, eu, meu marido e minha filha recém-nascida, fomos os primeiros a habitar aquela casa e aquele lugar. Digo lugar, pois fomos nós que averbamos a casa ao lote de forma legal na escritura. Portanto, anteriormente não havia sido construído nenhuma residência naquele local. Atentem-se para as descrições físicas da casa. Era uma residência térrea geminada. Portanto, havia outra casa justaposta ao lado esquerdo que estava desabitada. Então, era uma residência térrea geminada, confrontando ao seu lado direito, havia um lote vago, porém murado, de forma que só quem tinha as chaves do portão conseguiria acesso ao seu interior. Nossa casa era composta por 8 cômodos e 2 jardins. Muros altos com cerca de 3,10 metros de altura, e acima desse muro havia uma cerca concertina. Aquelas que formam as pirais com lâminas. Sei. Aquelas coisas assim. E junto a isso também havia uma cerca elétrica de 8 fios. Sim, gente, nós prezávamos muito por nossa segurança. E por ser em capital, a bandidagem não dava mole. O portão de acesso era em aço, todo fechado. O portão de acesso era em aço e todo fechado. Sendo assim, quem estava de fora não via ou tinha acesso ao interior da casa. O quarto suíte dava visão para os 2 jardins. À frente estava o jardim frontal da casa e de dentro do banheiro suíte tinha vista para o jardim lateral. E esse detalhe é importante. E foi nesses 2 ambientes que tudo aconteceu. Em um dado dia, já tarde da noite, eu fui tomar banho. Meu marido dormia no tapete da sala e minha filha já estava no berço. As luzes da casa já estavam todas desligadas e a única fonte de luz era a que vinha da TV na sala.
A porta do nosso quarto dava para a sala de TV, então o quarto estava vagamente iluminado pela luz da televisão. Para não acordar ninguém, eu fui tomar banho sem ligar as luzes, pois a lua cheia deixava tudo mais claro. Entrei no banheiro, nem fechei a porta, comecei meu banho e em um momento o sabonete caiu e eu abaixei para pegar. E foi aí que, ao olhar para a janela do nosso quarto, percebi uma cabecinha no canto inferior direito da janela. Eu não tirei os olhos dali, mas também, ao mesmo tempo, busquei raciocinar. Eu pensava, aquilo claramente é a cabeça de uma menina com os cabelos amarrados de chiquinha, sabe? Eu não sei se todo mundo conhece com o mesmo termo, mas esse tipo de amarração que me refiro é aquele em que se amarra os cabelos um de cada lado, de Maria Chiquinha assim, né? Lá fora estava um vento forte e vi que aquela menina não se movia. Ela parecia uma estátua. Como estava de noite, tudo escuro, não pude ver muito bem os detalhes de seu rosto. Então eu pensei, aquilo deveria estar se mexendo, porque a palmeira do jardim principal, que é super resistente, está balançando. Eu via no jardim lateral as palmeiras todas agitadas com o vento. No local onde ela estava, não havia nenhuma planta ou elemento decorativo. Fiquei olhando um bom tempo para aquilo até que pensei, deixa para lá, eu vou tomar meu banho. Seja quem for, com licença que eu preciso terminar meu banho. Após terminar o banho, olhei para a janela e não tinha mais nada lá. Dei uma risadinha básica e pensei, mas que raios uma menina veio se mostrar assim para mim, né? No outro dia, contei para o meu digníssimo marido, que não acreditou, porém antes de eu falar o que realmente era, eu reproduzi a mesma situação do dia anterior. Luzes todas apagadas, somente a TV acesa, e o chamei no banheiro. Abaixei ele naquela mesma altura, pois ele é bem mais alto que eu, e eu queria que ele tivesse o mesmo ângulo de visão que eu tinha. E então perguntei a ele o que ele via no canto inferior direito da janela, no quarto. E ele me disse, não tem nada lá. Não vai me falar que você viu um fantasma ali. E eu disse que sim, que tinha visto uma menina. Ele olhou novamente, disse que não tinha absolutamente nada ali e que era impossível uma menina de cerca de uns 10 anos ter entrado no nosso jardim. Deixamos isso para lá, mas essa menina ainda viria dar mais uma surpresa. Viria me dar mais uma surpresa. Alguns dias depois, eu levantei para ir ver a minha filha à noite no quarto dela. E passando pela sala de jantar, vejo a mesma menina escorada na torre quente, lugar onde fica forno e micro-ondas. Daí eu pude ver mais detalhes. Ela era de pele negra, cabelos lisos e olhos claros. Novamente eu fiquei parada e sem tirar o olhar dela. Mentalmente eu perguntei, quem é você? O que está fazendo aqui? Você precisa de alguma coisa? Eis que a menina me disse também, da mesma forma, mentalmente, o seu nome, que era Glória, nome fictício, ok? Ela me disse o seu nome, Glória, e pediu para eu não ficar brava com ela, que ela não precisava de nada e que só estava ali pois gostava demais de mim e que eu era a mãe dela, só que de outro tempo. Darling Ana, nesse momento eu só escorei na parede atrás de mim, pois o corpo deu uma fraquejada, e falei para mim mesma, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. É sério que eu tô vendo uma pessoa que fez parte de uma vida passada minha? Pois então, gratidão a quem me permitiu ver isso. Quando voltei para o planeta Terra e olhei novamente para onde estava a menina, ela já tinha sumido. Mas eu disse a ela, Glória, eu sei que você pode me ouvir. Então deixa eu te dizer que agradeço por você ter vindo, por ter se apresentado. E, sinceramente, eu espero que eu tenha sido uma boa mãe para você no passado. Eu agradeço a sua visita, mas desejo que você siga um caminho de luz. Afinal, esse mundo aqui é muito ruim. Saiba que vou incluir o seu nome em minhas orações.
pois jamais vou me esquecer de você. Obrigada, meu anjinho. Depois disso, nunca mais a vi com os olhos físicos, mas em sonho, às vezes ela aparece e me conta histórias de quando eu fui sua mãe. Me lembro que em uma vez eu perguntei a ela por que ela não vinha para a Terra, né? Por que ela não encarnava, acredito. E ela respondeu que escolheu ficar lá, na outra casa, se referindo ao plano espiritual, para cuidar de mim, pois ela já sabia que eu iria precisar de ajuda e que ela só estava retribuindo o que um dia eu fiz por ela. Confesso que essa história toda é bem longa e me deixa num misto de emoções e sensações. E foi isso, um relato longo, não tão longo não, mas real. E dessa vez, para a alegria daqueles que não gostam de relatos de sonhos, o acontecido se deu no mundo físico mesmo. Tenho muitos outros relatos que irei mandar. Um abraço a você e todos da sua família. Desejo-lhes paz e luz. Um beijo para você, muito obrigada. Sonho é aquela coisa. Ele pode sim ser apenas uma manifestação da sua mente em relação àquele dia, algo que a gente assistiu, né? Só um sonho mesmo, a nossa mente trabalhando ali. Mas geralmente esses sonhos são bem desconexos, são alguma coisa assim. Agora, o sonho também pode ser isso. Quando a gente tem essa conexão, é o que eu sempre digo aqui, a gente, ainda mais nós, assim, que acredito, né, que a gente não tem essa conexão, não tem mediunidade, eu tô falando por mim, assim, né? Aí a forma, acho que mais fácil da gente entrar em contato, ou deles entrarem em contato com a gente, é através do sonho. Então, existem muitos sonhos que você mesmo acorda e fala: cara, não sei, esse sonho foi muito real, muito coerente, sabe? Então, às vezes é a espiritualidade falando, dando algum recado pra gente, né? Querendo falar alguma coisa, ou até mesmo um encontro com um ente querido que já se foi. Ou então aqueles sonhos com monstros. Vai saber se a gente realmente não tá em algum lugar lutando com algum bicho aí do astral, né? Vai saber. Então, é sim, sonho é uma conexão que a gente tem com o além. Como foi na caixa contato com o além, né? Foi lá o caderninho para anotação dos sonhos, que é um dos contatos. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.